Bem, muito bom dia a todos. Hoje começamos aqui com o nosso ciclo de palestras sobre meio ambiente, data em que se celebra o Dia Nacional, Dia Mundial do Meio Ambiente. Temos aqui conosco à mesa o senhor Antônio Carlos Flores de Moraes, o senhor Nestor Rocha e o nosso estimado, consagrado, festejado, professor Paulo de Bessa Antunes, quem já tivemos a honra de receber outra oportunidade aqui no tribunal. A apresentação é muito rápida, porque todos que militam, que lidam nesse mundo novo, que devia ser um velho mundo, dos cuidados com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, conhecem o professor Paulo de Bessa Antunes. O professor Paulo de Bessa Antunes é professor doutor, é procurador da República, procurador regional da República, é advogado militante, é estudioso, autor de inúmeras obras, de inúmeros pareceres, ou seja, conhece muito a matéria sobre a qual ele vai falar. E eu penso, tenho certeza, que é um privilégio para nós, que já também oficiamos nessa área ambiental desde 2004, quando os tribunais de contas do Brasil não pensavam nisso ainda, só o TCU que se preocupava com a questão ambiental, nós já fazíamos, ou começávamos a fazer, começávamos a nos preparar tecnicamente, cientificamente, para desenvolver esse tipo de trabalho de auditoria ambiental. E não sei se a Marta, a inspetora-geral da CGE, está aí. Chega, vem, porque se apresente, por favor. Então, a partir de então, a Marta, com a sua equipe, que é a inspetora-geral da Sexta Inspetoria, que cuida dessa parte ambiental, se especializou, se envolveu nisso. E hoje, outros tribunais de contas do Brasil também fazem auditorias ambientais, mas o tribunal não é nada de veleidade institucional, não, mas é que o tribunal foi precursor nisso, tendo apenas como o reitor inicial o Tribunal de Contas da União. Então, para não me alongar muito, eu queria saudar o professor Paulo de Bessa Antunes e agradecer muito a presença dele aqui, agradecer muito a presença dos senhores, do controlador, o subsecretário de administração aqui presente, e pedir que a forma mais carinhosa que eu vejo para a gente saudar um expositor, de que nós temos a certeza que se fará uma grande palestra, oferecendo a ele uma salva de palmas bem entusiasmada. É o que eu peço para você, Paulo Antunes. Obrigado. Muito obrigado. Bem, eu inicialmente gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, na presença do seu presidente, Thierry Montigello, pelo honroso convite de poder vir falar aqui um pouco sobre esse novo Código Florestal, exatamente no Dia do Meio Ambiente. Obviamente que numa cidade como o Rio de Janeiro, com uma série de pessoas mais bem qualificadas do que eu para falar do tema no Dia do Meio Ambiente, essa é uma distinção muito querida, muito importante e que certamente deixa uma marca relevante no palestrante e, obviamente, também como servidor público federal, ainda que em fim de carreira, mas acho que é minha obrigação colaborar com o poder público e sempre que for convidado aqui virei com o maior prazer e entusiasmo para trocar experiências com os colegas que aqui estão. O tema que eu vou abordar, porque, na verdade, esse novo Código Florestal, eu chamo a atenção, por que eu estou falando desse novo Código Florestal? Eu quero marcar, sublinhar essa designação, porque, por incrível que pareça, o novo Código Florestal não é um código. Diferentemente das normas que o antecederam, o Código de 65 e o Código de 1934, esse não é um código, não é? É uma lei
pela sua designação, uma lei de proteção, uma lei que ele chama de preservação, o que, no meu ponto de vista, já é um equívoco, porque o conceito de preservação é um conceito de intocabilidade. Então, eu admito, acho que é perfeitamente natural e aceitável que existam áreas que sejam consideradas preservadas. Normalmente, essas áreas estão arroladas lá na lei que se chama de Sistema Nacional de Unidade de Conservação. De qualquer maneira, foi a designação que o legislador adotou, e essa lei, então, é de preservação das florestas e da vegetação nativa, embora, fazendo uma leitura mais minuciosa deste novo Código Florestal, ele também incursiona na chamada vegetação exótica, o que me parece um certo contrassenso. Mas, enfim, o processo político é assim mesmo. Bismarck, o famoso primeiro-ministro da Prússia, dizia que se as pessoas soubessem como são feitos leis e salsichas, se horrorizariam, né? Esse processo de produção desse novo Código Florestal está um pouco dentro desse conceito de produção de salsicha. Mas, enfim, vamos adiante. Eu acho que o importante é a gente tirar da lei o que ela pode dar de útil. E o meu ponto específico, tendo em vista que nós estamos aqui no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, eu procurarei chamar a atenção para as questões que possam ter repercussão no âmbito municipal. Me parece que esse é o principal elemento aí que a gente precisa ter atenção e procurar, então, avançar um pouco nessas questões municipais, que são muito complicadas, no meu modo de ver, da maneira que elas têm sido tratadas. Também, para não matar ninguém de susto, pretendo ser breve, né? Fazer a minha intervenção a mais breve possível. Bom, aí o primeiro ponto aí que os senhores verão é o artigo 1º-A, que hoje está presente na lei por força de uma medida provisória de número, se eu não me engano, 751, e do ponto de vista do processo legislativo, eu acho que, mais uma vez, o velho mundo vai se curvar ante o Brasil, porque nós conseguimos uma proeza de, no mesmo dia que foi editada a lei, já ter a medida provisória substituindo textos dessa própria lei. Eu acredito que num futuro não muito distante, nós teremos medidas provisórias antecipando as leis que virão. Então, aí nós teríamos chegado ao ápice da produção legislativa. Mas chama a atenção o seguinte: o objetivo desta lei é estabelecer normas gerais, por conta daquela competência constitucional do artigo 24, que define as competências concorrentes entre a União, os Estados e também, numa peculiaridade do direito constitucional brasileiro, do Distrito Federal. Essas normas gerais, o significado de norma geral no nosso direito constitucional não é muito claro, porque eu, pessoalmente, entendo que uma norma geral é aquilo que se chama de uma lei quadro, portanto, uma lei capaz de apresentar diretrizes para que os Estados e o Distrito Federal, ao editarem suas legislações específicas sobre os temas contemplados na competência concorrente, eles observem determinados parâmetros e, de acordo com as suas realidades locais,
estabeleçam suas próprias normas em relação a esses assuntos. Porque é importante a gente observar o seguinte: no regime constitucional de 1946, que deu origem ao Código Florestal de 1965, a competência para legislar sobre florestas era privativa da União. Então, naquela época, o que acontecia é que havia um Código Florestal e os estados implementavam normas, implementavam a fiscalização daquele Código Florestal, que era uma única lei para todo o país. A Constituição de 88 mudou esse sistema e estabeleceu ali uma competência concorrente. Esse fato é relevante pelo seguinte: vários estados brasileiros, como, por exemplo, Goiás, São Paulo, Paraná, vários estados brasileiros, possuem suas leis florestais. O estado do Rio de Janeiro não tem lei florestal, o que me parece uma situação inaceitável, porque é importante que o estado tenha sua lei florestal, uma vez que o chamado novo Código Florestal e o Código Florestal de 1965 eram normas gerais. Por que eu bato nesse ponto e eu friso bem essa questão? Porque no sistema de competências concorrentes que a União, que estão estabelecidos pela Constituição Federal, os estados podem legislar sobre matérias contempladas na competência concorrente plenamente, até o momento em que não exista uma lei geral de natureza federal sobre o tema. Surgindo essa lei geral, então a lei estadual, aquilo que contrariar a lei federal, esses pontos de contrariedade são considerados ineficazes, o que me parece adequado à expressão da Constituição, uma vez que o poder revocatório de uma lei é apenas de quem tem poderes constitucionais para produzi-la. Então, a norma se torna ineficaz. Muito bem. Estabelecido esse quadro, nós vamos observar que esse chamado novo Código Florestal, ele avançou mais do que o de 65. Eu chamo a atenção o seguinte: as mudanças que ocorreram no Código Florestal em 1989 e 2001, as de 2001, via uma medida provisória que jamais foi transformada em lei, quebraram completamente o sistema que havia sido pensado no Código de 65, que de alguma maneira era assemelhado ao Código de 34. Nessas duas leis, 34 e 65, por mais que se possa fazer crítica aos seus objetivos, à sua redação, enfim, qualquer crítica que se queira fazer a esses dois diplomas legais, o fato é que havia uma sistematização. Então, essa ideia de código estava mais ou menos prevista, estava contemplada como um sistema lógico de organização das florestas. Em 89 e 2001, isso foi quebrado, principalmente, e aí eu também chamo a atenção de um outro ponto que é muito polêmico, porque, na verdade, quando a gente fala em novo Código Florestal, no fundo, o que está se falando é área de preservação permanente e reserva florestal legal. Os outros pontos do Código, eu até hoje não vi nenhum artigo de jornal, ou de revista, ou de televisão, sequer tangenciando isso. Chama a atenção, por exemplo, a um artigo no Código, nesse novo Código, que me foge o número dele agora, que estabelece o seguinte:
uma autorização para a CAMEX, que é a Carteira de Comércio Exterior, uma autorização para que a CAMEX possa estabelecer restrições a importações de produtos agrícolas originados de países que não tenham uma legislação compatível com a brasileira. Esse artigo ainda não vi ninguém falar nisto. Esse artigo me parece, uma expressão antiga, uma estultice, porque ele é contrário a toda política que o Brasil prega em fóruns tipo Organização Mundial do Comércio, União Europeia, OCDE, todos esses lugares o Brasil sempre se colocou na questão de ser contra as barreiras não alfandegárias aos produtos brasileiros. Pois bem, dentro do nosso código vem a possibilidade dessas barreiras não alfandegárias. É óbvio que esse artigo tem endereço e CPF. Isso é uma briga de produtores rurais contra a Argentina, que tem uma produção de trigo muito forte, exporta muito trigo para o Brasil, e é óbvio que essa norma está muito bem, está colocada com essa finalidade. E outras normas desse mesmo quilate. Bom, então a ideia básica é que o Código Florestal estabelece normas gerais. Na minha forma de entender, a norma geral não pode descer ao nível de detalhamento. Ela precisa se colocar como uma norma de diretrizes a serem observadas pelos Estados. Muito bem. Essa, então, é a nossa ideia. E chamo também a atenção do seguinte. Em 1921, foi criado o Serviço Florestal Brasileiro e o decreto que criou o Serviço Florestal Brasileiro ele é um antecedente direto do Código Florestal de 34. Lá naquela norma havia uma definição de floresta, coisa que hoje nós não temos mais. Não havendo a definição de floresta, é evidente que definir floresta do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da engenharia florestal, etc., não é uma coisa trivial. Porém, para a aplicação do direito, principalmente no caso do novo Código Florestal, que é uma norma de intervenção no domínio econômico, é importante que os conceitos normativos estejam dentro do possível os mais claramente definidos ao que se possa chegar, porque senão se abre um campo para, vamos dizer assim, um nível de discricionariedade na aplicação da lei que não é o desejável no meu modo de ver, porque sendo uma norma de intervenção no domínio econômico, ela deve ser aplicada, a meu juízo, da maneira a mais restritiva possível. Eu não posso aplicar extensivamente normas que limitam direitos de terceiro, né? Meu ponto de vista. Bom, assim como as mudanças feitas em 1989 e 2001, o Código Florestal, esse novo Código Florestal, avança muito na competência dos municípios. E aí ele cria essa figura da área verde urbana, que são espaços públicos ou privados com predomínio de vegetação preferencialmente nativa. Ou seja, ele admite que nessas áreas verdes urbanas existam vegetações exóticas. E aí diz aqui, né, espaço público ou privado, e aí o espaço privado, fica uma pergunta, pode ser o meu jardim? Essa é uma pergunta. No espaço público, surge uma outra pergunta.
Pode ser a Praça General Osório? Pode ser a Praça Nossa Senhora da Paz? Não está claro? Natural ou recuperada, prevista no plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e uso do solo do município, indisponíveis para a construção de moradias destinadas aos propósitos de recreação, Praça Nossa Senhora da Paz, lazer, Praça General Osório, melhoria da qualidade ambiental urbana, Praça da Cruz Vermelha, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, Aterro do Flamengo, proteção de bens e manifestações culturais. Aqui também nós estamos num campo meio do abstrato. Porque, por exemplo, se nós considerarmos que o futebol é uma manifestação cultural, eu acho que isso hoje está mais ou menos tranquilo, que o futebol é uma manifestação cultural brasileira, portanto, um campo de futebol é uma área verde, poderá estar submetido nesse tipo de controle aqui. Então, por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque, veja, se isto não tiver bem claro, não tiver bem definido, e leis de direito público têm essa função, estabelecer um limite entre a ação do Estado em relação aos direitos do particular. Se isso não estiver bem definido, nós temos um problema aqui. E aí nós temos uma questão que é o seguinte: se o artigo 24 outorga uma competência à União a estabelecer normas gerais sobre florestas, já houve, na época do antigo Código de 65, uma polêmica importante, e naquela época, volto a chamar a atenção para isso, era uma competência privativa da União legislar sobre floresta, mas houve uma polêmica, porque o artigo 1º do Código revogado falava em florestas e outras formas de vegetação. Houve uma polêmica se outras formas de vegetação eram ou não de competência da União. Esse assunto voltou aqui. Só que a nossa lei, no artigo 1A, volto a chamar a atenção aqui, fala florestas e demais formas de vegetação nativa. Então, claramente, aqui há uma contradição entre o objetivo da lei e uma definição que ela passa a usar. Também passou desapercebido, também não vi ninguém falar sobre isso. No Brasil, nós temos a Lei Complementar 95, que trata do processo legislativo. Então, a Lei Complementar 95, ela define como as leis devem ser feitas. Há vamos dizer assim, uma receita de bolo ali para ser seguida pelo legislador. É óbvio que é uma norma desprovida de sanção. De qualquer maneira, mandaria a boa técnica que ela fosse observada. O que diz a Lei Complementar 95? Primeiro, a lei deve tratar de um único assunto, da maneira a mais clara possível. A ementa da lei diz qual é o seu conteúdo. Aqui é uma contradição entre a ementa e o seu conteúdo. Chama atenção também uma polêmica que existe aí com relação aos vetos. A própria Lei Complementar 95, no seu artigo 8º, diz taxativamente que cláusulas tipo esta lei entrará em vigor na data de sua publicação só são admissíveis para leis de baixa complexidade ou repercussão social. Não é o caso desta lei aqui, porque nós estamos vendo que esse assunto do Código Florestal, da proteção de florestas, ganhou uma dimensão até mesmo internacional.
Uma das críticas que os chamados ambientalistas fazem, essa é uma expressão um pouco vaga, ninguém sabe muito bem o que é ambientalista, é uma coisa um pouco abstrata, mas uma das críticas que os ambientalistas fazem é que o código deveria ter sido vetado inteiramente, porque a entrada em vigor do último projeto de lei que veio da Câmara, ainda que com as medidas provisórias, criaria um determinado vácuo jurídico. O Poder Executivo, se tivesse vetado o artigo que fala na entrada em vigor da lei, imediatamente teria feito com que essa lei passasse a viger 45 dias após a sua publicação, o que seria perfeitamente razoável para que entendimentos finais fossem feitos e, antes da entrada em vigor dela, nesse período de vacácio legis, fossem feitos os ajustes que seriam necessários. Também não vi ninguém levantar essa questão. Muito bem, então, o novo Código Florestal entrou mais fortemente nas atribuições municipais do que havia entrado o Código de 65, principalmente a partir das mudanças de 1989 e 2001. Eu acho isso um retrocesso, porque os municípios que existem são como são. E eles só melhorarão a sua gestão administrativa, vamos dizer, até a sua preocupação com o meio ambiente, a partir de experiência. Não adianta se achar que uma centralização em Brasília irá evitar que os municípios façam bobagens com relação ao seu meio ambiente. Chamo a atenção dos senhores que, no estado do Paraná, por exemplo, já há uma iniciativa de muitos anos, talvez mais de 20 anos, do chamado ICMS ecológico, que é um incentivo econômico dado pelo governo estadual aos municípios que protegerem suas florestas. Essa lei no Paraná é um sucesso. Tem havido lá aumento de áreas verdes por conta desse incentivo econômico. Então, me parece que o caminho, de fato, para que os municípios tomem cuidado das suas florestas, do seu meio ambiente, é muito mais criar incentivos concretos do que proibições que correm o risco de cair naquela vala comum de mais uma norma proibitiva a ser ineficaz. Não é? Muito bem. E aí nós temos aquela famosa questão da APP urbana, porque já no antigo Código, em 1965, o parágrafo único do artigo 2º, com uma redação, no meu modo de ver, esotérica, dizia que se manteria os números que constavam dos seus vários incisos, de acordo com o plano diretor, observado os limites do próprio, estabelecido pelo próprio artigo 2º. Isso significava, então, que era um entendimento que o município estaria obrigado a observar aquelas áreas de preservação permanente de acordo com as metragens estabelecidas no Código Florestal. Ali, tanto lá como agora, me parece que o conceito de área de preservação permanente ele se divide em 2 blocos. O primeiro bloco é o que está na definição do que é área de preservação permanente. Então, diz lá, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, de biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna, flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Do meu ponto de vista,
se esta função não estiver presente nas áreas hoje tratadas no artigo 4º, eu não tenho uma área de preservação permanente, porque, na minha concepção, a área de preservação permanente é função ambiental, e veja que essa função ambiental aqui é bem ampla, ela chega até um conceito abstrato, que é bem-estar das populações humanas. Esse é um conceito bem abstrato, mas aquela listagem hoje do artigo 4º, antigamente do artigo 2º. Esse é um problema que provavelmente aqui no Tribunal de Contas do município, volta e meia deve aparecer. Volta e meia deve aparecer. Por quê? Digamos que o município resolva fazer uma construção num terreno totalmente degradado, que fique a uma distância X de um rio. Pelo Código Florestal, essa distância seriam 30 metros. O município constrói, digamos, a 18 metros. Se nós entendermos que não é obrigatória essa função ambiental, a construção, em tese, seria ilegal, com repercussões bastante graves para a municipalidade. O prefeito não pode autorizar uma construção ilegal. O secretário de Meio Ambiente não pode autorizar uma construção ilegal. O secretário de Obras não pode autorizar uma construção ilegal. E nós vemos, em muitos casos, figuras que eu considero absolutamente esdrúxulas, como regiões que estão totalmente construídas, um determinado cidadão não construiu no seu terreno, está à margem de um curso d'água qualquer, ele vai construir, quer utilizar o alinhamento que todas as outras construções se utilizam, e alguém diz para ele, não, o senhor tem que ficar 30 metros para trás, digamos que o alinhamento seja 15, esse alinhamento de 15 é um alinhamento que a gente encontra legalidade dele no Código de Águas, encontra a legalidade dele no caso dos rios navegáveis, também nesse Código de Águas, como 15 metros. Ele diz, o senhor vai construir a 30 metros e não a 15. Aí nós vemos construções com dentes, sem nenhuma função ambiental palpável. Vejam, senhores, que em determinadas áreas, se nós estivermos falando de um terreno com uma testada de 50 metros e for utilizado um alinhamento de 30, nós estamos falando em retirada de 1.500 metros quadrados da atividade econômica. É muita coisa. Eu não sei se esta interpretação que vem sendo dada é a melhor. Eu me bato aqui nesse ponto, então, que ambas as questões são fundamentais para que se tenha uma área de preservação permanente. A função ambiental e a colocação dentro de uma metragem. Bom, mas aí qual é a função da metragem no artigo 4º? Toda vez que se depara o cidadão com uma situação dessa, o artigo 4º exerce uma função já bastante relevante, que é a inversão do ônus da prova. Cabe àquele cidadão demonstrar que, naquele caso concreto, essa função ambiental foi perdida. Um bom exemplo disso é o chamado Rio Piabanha, em Petrópolis. Se nós fôssemos tomar a ferro e fogo esses dois artigos do Código Florestal, como não há um direito adquirido a poluir, a gente mandava derrubar boa parte do centro da cidade de Petrópolis. Né? Me parece que aqui, e veja, essa minha interpretação, ela tem
um amparo legal, no meu modo de ver, no artigo 5º da hoje chamada Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que diz que na aplicação da lei se tem que levar em consideração a sua finalidade social. Qual é a finalidade social desse conjunto de normas? Proteger áreas que tenham função ambiental relevante. Meu modo de ver. Não é? E o artigo 4º, então, ele volta e ele coloca claramente que são áreas de preservação permanente urbanas. Urbanas. E aí, no artigo 4º, nós temos 2 parágrafos que, no meu modo de ver, ainda são esotéricos, porque uma boa lei é uma lei que não precisa de advogados para ser compreendida. Se ela começar a precisar de muito advogado, muita explicação, muita fundamentação técnica para ser compreendida, nós estamos diante de uma má lei, porque a lei não é feita para o advogado, a lei é feita para o homem do povo poder entender e saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Se a gente pegar o parágrafo 10º, diz assim: nas áreas urbanas assim entendidas, as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e lei municipal de uso do solo, sem prejuízo no disposto nos incisos do caput. Ou seja, o plano diretor pode dizer o que quiser, mas prevalece o Código Florestal. Aí, no meu modo de ver, há uma contradição com o artigo 30 da Constituição, que diz que cabe aos municípios definir os parâmetros de utilização do solo. O que me parece, então, que a melhor compreensão desse conjunto todo é o quê? Que os municípios, nos seus planos diretores, devem estabelecer áreas nas quais a função ambiental seja protegida. A partir de quê? A partir de uma análise feita de sua realidade local. Eu posso até admitir que, na inexistência de norma, aplique-se essa norma geral, e, havendo a norma local devidamente fundamentada, prevaleça a norma local. Essa não é uma situação tranquila, muito embora recentemente já existam várias, eu poderia dizer que várias decisões, pelo menos uma por cada Tribunal Regional Federal e nos tribunais de justiça dos estados, também já se verifica essas normas, dizendo da inaplicabilidade do Código Florestal nas áreas urbanas. Chama atenção para o seguinte, pegando o exemplo do Rio Piabanha, voltando àquele famoso caso, se a gente pegar a Estrada União Indústria, que é uma situação totalmente diferente da Avenida do Imperador em Petrópolis, lá na Estrada União Indústria, assim como aqui nas Lagoas da Barra da Tijuca, existem casas construídas praticamente dentro d'água. Mas vejam, estas construções eram ilegais com qualquer norma que tratou desse assunto. Não deveriam ter sido feitas quando foram feitas e autorizadas. E aí surge um problema também complicado, porque o que tem acontecido? Há uma procuradora da República em Petrópolis que começou um movimento interessante, que era de acionar as concessionárias de serviços públicos, tipo Águas do Imperador, Ampla, etc., etc., etc. Ela acionava e dizia o seguinte: o senhor não coloque água naquela localidade porque ela está construída em locais que não se pode construir.
me parece um caminho judicial interessante. Porém, aquelas populações iam a um outro juiz e diziam o seguinte: eu, como cidadão, a lei de concessões de serviços públicos diz que é um direito de cada um ter água e a Águas do Imperador não quer colocar água na minha casa, por favor, o senhor me dê uma liminar determinando que coloque a água ou que coloque a luz, com base no Código de Defesa do Consumidor. E assim tem sido feito. Isso precisa ser resolvido. Isso precisa ser resolvido. Porque a mão que apedreja é a mesma que afaga. O mesmo Poder Judiciário que diz não, diz sim. Isso precisa ser resolvido. É importante que haja uma discussão relevante sobre estas questões, não é? E aí, curiosamente, nós vemos para essa chamada reserva legal. Porque o que acontece? Essa figura da reserva legal, todo esse debate do Código Florestal, se descobriu que a reserva legal não existe em lugar nenhum do mundo. Só no Brasil existe essa categoria reserva legal. Então, a reserva legal é, independentemente das áreas de preservação permanente, embora hoje se possa até considerar somar uma para outra para efeitos de proteção, a reserva legal é uma parcela da propriedade da propriedade do imóvel rural. E aí é importante a gente saber o que é um imóvel rural. Imóvel rural é aquele tratado pelo Estatuto da Terra, porque não há outra definição. É uma parcela dessa propriedade rural que precisa ser mantida rígida da forma que ela sempre foi. Já no Código de 34 era 20%, em 65 foi criado um mecanismo de 20% em todas as áreas, 35% na área de Cerrado, 50% na Amazônia. Na transformação de áreas rurais para urbanas, muitos órgãos ambientais estavam exigindo a manutenção da reserva legal, o que é um contrassenso, porque se o imóvel deixa de ser rural, a norma diz que a reserva legal pertence ao imóvel rural, não ao imóvel urbano. Atualmente, então, se admitiu, no artigo 19, que a inserção do imóvel rural em perímetro urbano, e aqui tem um erro, porque imóvel rural é uma destinação, né? Definido como lei municipal, não desobriga o proprietário posseiro da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro de parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica, consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o artigo 1º, tarará, tarará. Ou seja, hoje, uma vez constituído o loteamento urbano, e esse também é um ponto importante aqui para a nossa cidade, porque nós estamos aí num processo muito grande de construções, etc., 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 né? E muitas vezes, embora no Rio de Janeiro a área rural seja ínfima, mas muitas vezes se coloca aquela antiga zona rural não existe mais, hoje é Zona Oeste, né? como instrumento de planejamento. Então, é possível no loteamento esta extinção da reserva legal. Ah, professor, mas então quer dizer que o loteamento vai acabar com as áreas verdes e florestais? Não, porque a lei de loteamento determina doação de certas áreas para as prefeituras, determina manutenção de áreas verdes, etc., etc., etc. Apenas será dado um tratamento urbano e não um tratamento rural. Bom, e aí tem aqui a definição, no meu modo de ver também, que é uma coisa que cabe aos municípios, mas
o nosso novo Código Florestal estabeleceu aí, o poder público municipal contará para o estabelecimento de áreas verdes urbanas com o seguinte instrumento: exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais relevantes, conforme dispõe a Lei 10.257. Então, não precisava dizer, porque se já está lá na lei, é um excesso. Transformação das reservas legais em áreas verdes nas expansões urbanas. Terá outro tratamento, não aquele da reserva legal. E o estabelecimento da exigência de áreas verdes, loteamentos, empreendimentos comerciais, isso também já estava. E aqui, mais uma pérola, que é o inciso 4, aplicação em áreas verdes de recursos oriundos de compensação ambiental. Essa é uma outra pérola. Eu estou nessa minha pregação, sempre que eu tenho a honra de ser convidado para fazer uma palestra no Tribunal de Contas, eu sempre faço essa pregação que os tribunais de contas se interessem pela compensação ambiental. Porque a compensação ambiental prevista na Lei 9.985, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, lá pelo artigo 34 ou 36, ela é devida sempre que, em um estudo de impacto ambiental, projetos de significativo impacto, que passem por estudo de impacto ambiental, eles devem pagar esta compensação ambiental no percentual de 0,5%, e aí houve uma DIN no Supremo Tribunal Federal que disse que o 0,5% era inconstitucional e que deveria ser pelo dano ambiental total, porém, esta DIN foi objeto de um embargo de declaração, o qual dormita pelas gavetas do Pretório Excelso e nunca foi julgado. O Supremo Tribunal Federal declarou que esta verba de compensação ambiental não é pública, é uma verba privada que o empreendedor utiliza de acordo com as determinações do órgão ambiental. Posteriormente, o Tribunal de Contas da União, ao examinar um convênio entre a Caixa Econômica Federal e o IBAMA, este convênio tinha a seguinte finalidade: o empreendedor, ao invés dele estipendiar projetos de compensação ambiental, ele ia à Caixa Econômica, dizia: eu devo tanto de compensação ambiental, depositava aquele valor na Caixa Econômica, e a Caixa Econômica, através de um fundo, a Caixa Econômica fazia licitação de projetos e aplicava aquele valor, e a obrigação de pagar do empreendedor estava solvida uma vez que ele fizesse esse depósito. O Tribunal de Contas da União disse não, a verba é privada, não tem sentido este convênio, e anulou o convênio. Eu entendo, com as devidas vênias, que se esta verba é oriunda de um processo de licenciamento ambiental, ela assume uma característica de uma receita extrapatrimonial do Estado. Até porque a própria lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação determina que ela será utilizada prioritariamente para regularização fundiária de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, portanto, unidade de conservação, salvo as reservas particulares do patrimônio natural, pertencentes à administração do Estado, seja direta, seja indireta, logo, ela tem uma natureza pública. Ainda que atípica, ainda que peculiar, é aquilo que conversávamos há pouco no gabinete do nosso presidente, o direito mudou. Então, é uma outra característica. Porém, esta verba hoje não tem praticamente controle nenhum.
No Cazaquistão, que também tem uma norma parecida com essa, no Cazaquistão são escolhidas ONGs para gerir esses valores de compensação ambiental, que são muito significativos, que não se sabe como essas ONGs são escolhidas. Não há uma licitação pública. Não há uma questão que é fundamental, que é o seguinte: como são remunerados esses valores? Porque, veja, se um determinado empreendimento deve uma compensação, digamos, de 40 milhões, e não é pouco comum isto, esses 40 milhões são depositados à conta de uma ONG, e qual é a remuneração? Quem sabe de dinheiro é banco. Era mais razoável que a Caixa Econômica ou qualquer outro banco escolhido por licitação fizesse um fundo, estabelecesse uma taxa de remuneração daquele recurso, porque ele precisa ser remunerado, porque 40 milhões, corretamente aplicado, vira 80. Então, eu volto a essa minha pregação aqui, porque eu acho que esse é um ponto que precisava uma reflexão profunda. E, obviamente, que essa norma aqui do inciso 4º do artigo 25 está inteiramente dissociada do conceito de compensação ambiental contido na Lei 9.985. E não faz sentido. Ela não faz sentido. Ela é inteiramente sem sentido. Não é? E termino aqui com essa célebre passagem de Machado de Assis: a confusão era geral. É um pouco como eu vejo esse assunto, e agradeço a paciência e boa vontade de todos, e procurei cumprir o que eu havia prometido, que era ser breve. Então, muito obrigado. Bem, eu quero cumprimentar muito o senhor, professor, pela sua exposição. Quero, antes de encerrar, eu queria pedir para Maria Bethânia entregar aqui ao senhor a gravação da sua palestra, como ela é ambientalista. Isso é bom para dormir. A sua palestra já em DVD aqui, que eu quero entregar ao senhor. Princípio da eficiência administrativa. Obrigado, Bethânia. Tem uma versão mais ecológica. E uma heavy metal. Queria chamar a Marta Varela para fazer a entrega aqui, também outra ecológica aqui do Tribunal. Do Tribunal. Para fazer a entrega do certificado do professor pela honrosa presença dele para nós aqui. Aí, Marta. Muito obrigado. Hein? Vamos. Isso. Obrigado. Eu queria dizer a todos, por mais que não pareça, eu gosto demais de estar com vocês. Então, eu espero estar com vocês outra vez no dia 12 de junho, oportunidade que o professor Márcio Macedo da Costa, chefe do Departamento de Políticas e Estudos Ambientais da área de Meio Ambiente do BNDES, engenheiro e doutor em Planejamento Energético e Ambiental, fará uma palestra sobre desafios do financiamento para o desenvolvimento sustentável. No dia de 26 de junho, terei outro prazer enorme estar com vocês, em que haverá uma mesa, o professor Fábio Feldman, que já esteve conosco aqui, o professor Sérgio Péssimo Viana, também que já é habitué aqui conosco no nosso tribunal, e a doutora Suzana Ribeiro, subsecretária de Economia Verde da Secretaria de Estado do Ambiente. Então, eu queria agradecer muito a vocês, a alegria de revê-los, de ver esse auditório cheio. Esse auditório, eu acho que é um dos pontos principais do tribunal, porque aqui se difunde o conhecimento, se promove o aprendizado. E ao senhor professor, agradecer muitíssimo, em nome de todos que estão aqui, dizer que o tribunal se sente homenageado, distinguido, honrado com a sua presença, e, sem dúvida nenhuma, o senhor nos ofereceu muito do conhecimento a respeito desse novo Código Florestal e fez as suas críticas,
que são críticas resultantes da sua experiência, da sua vivência nessa área. Então, eu encerro uma salva de palmas mais entusiasmada ainda e agradecida para ele.